Hell in a Cast. Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Hell in a Cast, o seu podcast sobre WWE e Pro Wrestling. E neste primeiro episódio nós falaremos sobre lutadores da New Generation Era que fariam sucesso atualmente. Antes de começar com o episódio de fato, gostaria de mandar um alô para o nosso parceiro WWE Depre. O Twitter deles estará aqui na descrição e sigam eles lá, eles são bastante engraçados, vocês vão gostar bastante. E antes de falar os lutadores que eu acho que fariam sucesso hoje em dia, gostaria de falar brevemente sobre a New Generation Era, um pouco da sua história, como surgiu, principalmente para você que não conhece muito ou para você que é novo da geração Fox Sports. Então vamos lá. A New Generation Era foi um período de renovação da WWF, para quem não sabe, WWF era o nome antigo da WWE, que durou cerca de 3 anos, indo de 93 até 1996. Ela foi criada para dar uma nova cara à empresa, devido aos escândalos de abuso de esteroides incentivados pela própria companhia. Para quem não sabe, a WWE incentivava os lutadores a usar esteroides. E também para suprir algumas perdas no roster, como Hulk Hogan, Randy Savage, Ric Flair, Ultimate Warrior e outros lutadores da Golden Era. Novos nomes começaram a surgir e crescer na empresa, e a New Generation Era ela foi construída em torno de grandes nomes como The Hart Family, Bret Hart, Owen Hart, Shawn Michaels, The Undertaker, Diesel, Yokozuna, Razor Ramon e outros lutadores. Grandes rivalidades foram desenvolvidas nesse período. Entre elas temos Bret Hart e Yokozuna, a rivalidade dentro da família Hart entre Bret Hart e Owen Hart, Diesel e Undertaker, que gerou um combate na WrestleMania, Diesel e Psycho Sid, Diesel e Shawn Michaels. Para quem não sabe, aí Diesel entrou como guarda-costas, manager de Shawn Michaels, e depois eles brigaram. Razor Ramon e Shawn Michaels também. E além disso, foi durante a New Generation Era que o primeiro episódio do Monday Night Raw foi ao ar, em 1993. A seguir, falarei uma lista de lutadores dessa era que se dariam bem hoje no main roster. Vale a pena ressaltar que eu não citarei mais esses lutadores que foram citados anteriormente, até porque eles eram os principais da empresa, então não faria muito sentido. Vou falar mais daqueles lutadores de mid-card, vou falar até de um top guy, vocês vão ver, mas eu não citei ele anteriormente. E vamos lá. O primeiro nome da lista é o 1-2-3 Kid. Talvez vocês não conheçam por esse nome, devam conhecer pelo nome de X-Pac, que foi a gimmick que ele recebeu após retornar da WWF, ali na Attitude Era. Fez até parte da D-Generation X junto com Triple H. E o 1-2-3 Kid era um personagem muito amado pelas crianças. Ele era bastante divertido, entrava, falava com todo mundo, com tudo quanto era criança que estava ali no público. Era muito habilidoso em seus golpes. E o engraçado é que ele era bem magrinho e ele parecia fazer todos os golpes com bastante leveza e era bem habilidoso mesmo, gostava bastante dele. É um dos meus lutadores favoritos da New Generation Era. E ele chegou a ganhar o cinturão de duplas com Spark Plug e Bob Holly. Hoje em dia ele seria o nome perfeito para Cruiserweight Division, devido ao seu estilo de luta e também ao seu peso, obviamente. E com certeza ele seria um dos principais lutadores do 205 Live da Cruiserweight Division, podendo até mesmo conquistar o cinturão, quem sabe? Imagina aí, a gente ter uma luta entre Neville e o 1-2-3 Kid pelo cinturão do Cruiserweight. Melhor do que Neville contra Enzo Amore, que é o que a gente tá tendo que engolir agora. Mas enfim, né? O próximo da lista será um top guy, Lex Luger. Quando ele entrou na companhia, ele era um heel. Ele entrou com a gimmick de The Narcissist, um cara que ficava... É tipo o Tony Nese do 205 Live atualmente. Mas depois a gimmick dele teve que ser mudada porque o Hulk Hogan tinha saído da companhia e o Vince precisava de um cara na empresa que passasse essa imagem de herói americano. Então a gimmick dele mudou de The Narcissist para Made in USA. Vocês podem ver que a roupa dele era até com as cores da bandeira dos Estados Unidos. E ele era um cara bastante musculoso, com um porte físico invejável. E infelizmente ele não causou tanto impacto. Apesar de ele ser um cara ali, um top guy, ele não foi um cara que mexeu muito com a galera. As crianças gostavam bastante dele, a reação da crowd era bastante legal quando ele lutava.
Mas, infelizmente, Lex Luger não causou tanto impacto, o impacto que era esperado dele por Vince McMahon, tanto que ele não conquistou nenhum título na empresa, apenas o Royal Rumble de 94. Pra você ver, né? A WWE deu título pra JBL, deu título pra Jinder Mahal, tá quase dando título aí pra Shinsuke Nakamura e não deu pra Lex Luger, pra você ver como é a WWE. Tanto que eu já vi vários fóruns internacionais, os caras sempre comentam que Lex Luger na WWE foi um desperdício. Tanto que a galera prefere bastante mais ele na WCW. Como eu sou do contra, eu preferi ele na WWE. Acho que foi porque eu comecei a assistir a luta dele lá com essa gimmick de Made in USA e eu gostava bastante dele. Como a WWE gosta de investir em rivalidades que envolvem nacionalidades, talvez Lex Luger fosse ideal para entrar em feud com lutadores estrangeiros que temos no roster atual, como por exemplo Kevin Owens, que agora até que ele não tá com a gimmick mais de The Face of America, e Jinder Mahal. Pronto, ó, nome perfeito para pegar o cinturão do Jinder Mahal. Lex Luger, ao invés de Shinsuke Nakamura, que vai lá no backstage, fala uma frase e ganha uma title shot. Outro nome perfeito para o 205 Live seria Hakushi. Hakushi, para quem não conhece, ele era um cara que a gimmick dele era de peregrino budista. Ele tinha um corpo coberto de escritos budistas em japonês. Ele é um excelente high flyer. Podem procurar as lutas do Hakushi. Ele tem características da Lucares, eu acho que é assim que pronuncia, que é luta livre japonesa. Seu auge na companhia foi quando ele estreou como heel. Auge entre aspas, entre muitas aspas, porque ele não conquistou nada e não fez tanto sucesso. Porém, ele fez algumas lutas legais lá na companhia, contra Bret Hart, contra o 1-2-3 Kid, e ele até mesmo enfrentou o Undertaker. Se eu não me engano, não foi pela WWE, mas foi uma parceria no Japão com a WWE. É uma luta muito boa, podem procurar aí na internet, Hakushi contra Undertaker. A maioria dos seus adversários eram jobbers, incluindo o Matt Hardy. Pra quem não sabe, os Hardy Boys eles começaram como jobbers na New Generation Era. E o Matt eu não sei, mas o Jeff, quando ele estreou, ele tinha 16 anos. Ele era um bom jobber, ele era bastante habilidoso. Eu queria ter essa habilidade do Jeff Hardy com 16 anos. Voltando aqui ao Hakushi, uma coisa que eu lembro foi uma promo que o manager dele, que era um cara meio assustador, fez, que era dizendo, eu só lembro dessa frase que era: no Japão todos conhecem Hakushi, ninguém sabe quem é Bret Hart lá. Foi uma coisa mais ou menos assim. Eu lembro que quando eu era criança eu assisti e tipo, eu fiquei, caramba, esse bicho aí é o bichão mesmo, hein? Mas infelizmente o Hakushi ele não teve tanto prestígio na companhia. Tanto que ele não demorou muito tempo na WWF, eu acho que ele voltou pro Japão, onde ele já tinha sua fama lá, né? E aproveitando essa onda de lutadores com talento musical, como Aiden English, Elias, Heath Slater, outra figura para dar mais uma pitada artística na WWE, uma pitada de música country, seria o Double J, Jeff Jarrett. Jeff Jarrett é um cara muito massa, eu gostava bastante dele. Ele é um típico lutador que entrava fazendo aquela dancinha parecida com a do Ric Flair, e ele tinha lá uma promo que ele cantando uma música country. É um cara que entrava lá com o Road, e pra quem não sabe, o Road do Jeff Jarrett era o Road Dogg, que fazia dupla com Billy Gunn na Attitude Era. E o Jeff Jarrett ele era um cara bem divertido, apesar de ser um vilão, apesar de ser heel. Ele conquistou 6 vezes o cinturão intercontinental, uma vez o título europeu e uma vez o título de duplas com o falecido Owen Hart. Pra ser sincero, depois que ele deixou aquela gimmick lá de músico, cortou o cabelo, eu parei de gostar do Jeff Jarrett. Eu achava o personagem bastante chato. Na TNA também eu era acostumado com ele fazendo palhaçada sendo músico. Depois que ele cortou o cabelo e ficou mais sério, pra mim perdeu a graça. Mas ele era um lutador muito bom. Inclusive, vocês podem procurar aí uma luta bastante engraçada, que é Doink the Clown contra Jeff Jarrett, e vocês vão rir bastante. Por último, um dos meus wrestlers preferidos da época, o Adam Bomb, o filho da bomba, como diria Carlos Valadares, o nosso grande comentarista, narrador da TV Manchete.
apesar de Adam Bomb ter se tornado babyface antes dele sair da companhia, ele, pelo menos na minha opinião, ele marcou mais como heel. Ele era o tipo de lutador que chegava, não falava nada, mostrava serviço e pronto. Era isso, ele era um powerhouse muito habilidoso, eu gostava bastante dessa habilidade dele. Eu gostava muito da luta do Adam Bomb, mesmo sendo contra Jobbers, eu achava um negócio legal de ver. Ele não ganhou nenhum título pela empresa e ele não enfrentou grandes lutadores. Apesar de ele ter enfrentado Shawn Michaels, uma luta muito boa, ele não teve outras lutas memoráveis. A maioria dos seus adversários, como eu falei, eram Jobbers. E ele também não ganhou nenhum título na empresa, não conquistou nada. A WWE tem essas coisas, né? Tem lutador muito bom e não aproveitá-los. Se bem que naquela época a gente tinha muito top guy, tinha uns caras que realmente eram melhor do que Adam Bomb. Mas ali pelo menos uma vez eu achava que ele deveria ter ganho, assim, pelo menos, sei lá, passava um mês de reinado e perdia depois. Mas infelizmente ele não ganhou nada. E pra quem não conhece ou não lembra do Adam Bomb, a gimmick dele era um sobrevivente de um acidente nuclear em 3 Mile Island. Talvez ele não fizesse sucesso com essa gimmick hoje em dia. A WWE antigamente ela trabalhava bastante com coisas sobrenaturais nas gimmicks dela. Tipo, quando era coisa sobrenatural demais, era coisa aleatória, ou então profissões. Tinha o Jean-Pierre Lafitte, que era um pirata, que eu não tô muito bem lembrado, mas se eu não me engano foi algo relacionado com o avô dele na história. O avô dele foi assassinado em alto mar, uma coisa assim. E ele voltou pra se vingar na WWE, ou seja, o avô do cara morre em alto mar e ele vai fazer o quê? Vai se vingar squashando lutadores, jobbers, uma coisa assim meio aleatória. Enfim, ele poderia nem ter essa gimmick hoje em dia de sobrevivente de acidente nuclear, mas talvez pudesse deixar o nome de Adam Bomb e investir em outras coisas, sei lá, ou até mesmo continuar com essa mesma história, mas deixar o negócio mais robusto. Tipo Bray Wyatt. Bray Wyatt é aquele cara assim meio sobrenatural, mas tem todas aquelas promos dele onde ele fala bastante, onde ele fala umas coisas assim meio filosóficas. E se colocasse isso no Adam Bomb, talvez desse certo. Eu acredito que daria certo. E para vocês que pensavam que eu falaria dos lutadores que estavam na thumbnail, vocês se enganaram, eu trolei vocês. Mas para quem não conhece esses lutadores, eu falarei aqui. Falando na ordem da esquerda para a direita, o primeiro é Owen Hart. Owen Hart com certeza daria certo hoje em dia. É um dos meus vídeos preferidos, era um dos caras mais habilidosos que eu já vi lutar na WWE. Assistam a luta dele contra o irmão dele, o Bret Hart, na Steel Cage. É uma luta muito boa, valendo o cinturão da WWE. Seguindo temos o British Bulldog, Davey Boy Smith. Ele também era um cara que eu gostava bastante. O Razor Ramon, aí com o cinturão intercontinental, The Bad Guy, Razor Ramon. O Dunk the Claw eu acho que daria certo hoje em dia como heel. Lembra daquele primeiro Dunk the Claw? Ele era um palhaço, alma cebosa dos infernos. Era esse que daria certo hoje em dia. Se botasse um palhaço desse aqui sendo babyface, provavelmente seria um jobber. Mas o Dunk the Claw que eu mais gostava era o heel, foi o primeiro. Ele tinha uma cara de cachaceiro, cheirador de pó danada. Até porque o lutador que fazia o Doink, ele realmente era isso. Tanto que ele foi demitido depois e o Doink voltou babyface, com outro lutador interpretando. E temos aqui por último o Duke the Dumpster, Drews. Foi aquilo que eu falei, a WWE ela gostava de colocar profissões como gimmick dos lutadores. E aqui do Duck ele era um gari, era um catador de lixo. Eu achava legal a entrada dele que ele entrava com um balde de lixo grande, de metal, e ficava batendo a tampa do balde. E a galera gostava bastante dele. Pelo menos do que eu lembro da crowd lá, durante as lutas dele, a galera gostava bastante. Mas eu acho que ele não daria certo hoje em dia. E por hoje nós terminamos o primeiro episódio do Hell in a Cast, o seu podcast sobre WWE e Pro Wrestling. Se você gostou desse podcast, inscreva-se no canal. O próximo vídeo vai estar bastante legal. Nós falaremos sobre a estrutura das brands atualmente. Vai ser um negócio bem mais complexo do que esse primeiro tema. Dá like no vídeo, comentem aí. Vocês podem estar sugerindo novos temas para o podcast. Teria a honra de fazer. Compartilhe com seus amigos e nos apoie financeiramente no Apoia-se do Hell in a Cast. Você pode estar fazendo doações a partir de R$1. Todos os links estarão aqui na descrição. Valeu, galera!